está falando, ou então, ou vamos tocar aqui a conversa para não deixar o pessoal de fora. Mas vale muito a pena participar da emissão. Da emissão não, perdão. Do canal de membros. Lá. Valeu, brigadão, show de bola. E próxima emissão em andamento, JGPX11. Aliás, um parênteses, né? Eu estava ouvindo hoje, não consegui terminar, ouvindo o podcast lá do nosso grande Primo Rico, né? PrimoCast. E o último podcast foi com ninguém mais, ninguém menos que Paulo Guedes. E o JGP, né? Se eu não me engano, o P é do Paulo Guedes, né? Então, tá aí JGP, uma asset que foi criada, hoje ele não tá mais lá e tal, mas foi criada pelo um dos, né, fundadores, nosso ilustríssimo ex-ministro da Economia. Então, vamos lá, JGPX, volume visado na sua captação de 204,4 milhões de reais. No direito de preferência, 7,3 milhões de reais, hein? Puxa vida! E restou aí para a fase seguinte, 197 milhões de reais. Bom, acho que nem vale tanto a pena, a não ser que vocês queiram falar, mas é mais ou menos em linha o que a gente falou já de FGA, né? Esperamos aí que na próxima fase tenha realmente uma sorte maior, vamos dizer assim, mas de fato parece que a janela está fechando, né? Acho que a gente pode resumir nesse ponto. Janela está fechando para emissões em Fiagro. O ponto é esse, acho que o recado que o mercado está dando é esse, e é importante que o gestor saiba fazer essa leitura, e até para encerrar a questão de emissão, e aí vocês podem retomar JGPX se quiserem, no chat também fica à vontade, a emissão mais nova em andamento, né? NCRA 11, uma emissão pequenininha de 29,8 milhões, preço de R$ 10,91, 10,58 que você paga pela cota, mas mais 33 centavos de taxas, tá? Fator de proporção bem grande, 69,1. Exercício de direito de preferência começou ontem e vai até dia 1º de setembro, aliás, 1º de setembro, aniversário do time mais importante do país. Pipeline, CDI mais 5,2%, ok? Pipe bem alto, né? No momento aí que CDI começa a cair, importante, né? Manter taxa alta. Total do pipe, né? 46 milhões. Então, a gente sempre fala isso, mostrando aí que tem pipe mais robusto do que está sendo buscado na oferta, o que me deixa muito, muito encasquetado, como se diz aqui no interior, porque esse fundo demora para alocar, né? Então é isso. Acho que vocês podem encerrar a questão de emissões aí, por favor. Danilão, fica à vontade, você é nossa presença ilustre, como sempre diz o Dani, né? A presença ilustre é o Thiago, Luiz, a turma que está aí assistindo a gente, com certeza. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão. O caso do JGPX, por exemplo, primeiro é um ponto que eu gostaria muito que fosse bem sucedida a emissão, até porque ele é um dos fundos que iniciou lá em 2021, e essa é a segunda emissão dele. Ficou um bom tempo aí, meio à deriva, inclusive na live que eu fiz com eles, eu questionei esse ponto. Né? Falei, cara, vocês já estão aí há tanto tempo no mercado, não fizeram nenhuma outra emissão, não cresceram, que optaram, inclusive, por criar um outro, o Fiagro, ser tipado ao invés de fazer uma emissão, e esse sempre foi um questionamento que eu tive aqui com eles, né? Mas aí agora tem essa questão de uma emissão que não está indo da melhor forma possível. Espero que eles consigam aí concluir com sucesso. No caso do JGPX, entra aquela questão que eu estava conversando anteriormente aqui sobre os custos. Se você olhar, diferente do FGA, ele cobriu parte do custo da emissão. E se você for lá ver o custo, vai estar lá mostrando que vai ser dessa forma. O JGPX, ele cobriu parte do custo, mas parte do custo é cobrado pelo fundo. Lá na parte de custo, lá embaixo, você vai ver que está gestora e fundo. E aí, a parte do fundo é o que entra como despesa. Então, esses são pontos diferentes e que sempre vale ter uma atenção para verificar até onde pode ser prejudicial para o cotista atual ou não. Dani? Não, show de bola, né? Realmente a janela está fechando. Inclusive, né, falar que o Danilo fez um vídeo da emissão do NCRA, não é isso? Não estou enganado, não. Fiz, então, sim. Vale a pena ir lá no canal dele e dar uma olhada, né?
Só queria falar que, de fato, né, é uma emissão relativamente pequena, mas ele também é um fundo um pouco menor, né? Então, realmente, em termos de proporções, né, assim, é um fundo aí que está tentando crescer, mas é isso, né? Muito interessante como é que o mercado ele tem ali diferentes produtos para diferentes tipos de pessoas. É um fundo que é pequenininho ainda, né? Tem 6 mil cotistas, eu acho que tem muito a crescer ainda. 6.832 cotistas, né? E ele está aí superando o CDI, mas, para ser sincero, né? Assim, é incrível, mas os FIAGROS, eles estão ali nessa média superando o CDI, né? Então, assim, a gente tem que ver também, como o Danilo falou e o B falaram, né? Assim, hoje em dia também o marketing importa muito, né? E o timing importa muito. Se eu falo muito sobre crescimento sustentável da indústria, ou seja, não fazer emissão atrás de emissão, também você não pode ficar à deriva e deixar o mercado passar, né? Que senão você perde o timing também, e aí você fica lá, né? E aí você é engolido, como a gente já vê acontecendo, né? E o interessante é esse negócio de timing, né? Porque estava refletindo aqui enquanto o Danilo estava falando, quando eu vi lá nos fundos imobiliários, já que a gente está fazendo essa comparação toda, quando eu vi a segunda emissão do XPML, assim, uma em cima da outra, eu falei, cara, difícil, né? Difícil isso aí dá tanto certo. Né, e comparativamente foi muito bem sucedida, né? Assim, comparativamente, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Então, olha como é que o timing é importante, né? Assim, a gente paga o gestor realmente para ele ter esse feeling. Então, se de um lado exagerar nas emissões é complicado, do outro também você ficar deixando. É muito difícil você fazer um fundo menor, pequeno, né? A gente está falando aqui de fundo de 40 milhões, isso aí para um fundo não é tão grande ainda, né? Falta muita robustez. Então é difícil você sustentar ao longo do tempo. A gente já viu isso acontecendo. Então o gestor tem que ter esse time. E tem que entender, gente, que marketing importa. É isso, né? Assim, a gente está no mundo do marketing, gente. Você vai ver fundos que não são tão interessantes, com muitos cotistas, né? Muitos mesmo, assim. E às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Ah, por que você comprou? Ah, não, porque eu vi ali, fulano de tal falando, etc e tal, assim, isso aí é real, né? Se não a maioria, ouso dizer, infelizmente, né? Então, você pergunta, né, o B faz consultoria, deve saber melhor do que eu. Ah, por que você escolheu esse fundo? Ah, então, aí a pessoa começa, tipo assim, qual que é o racional por trás dessa alocação? Então, né, assim, então realmente é questão de timing, de marketing, gente. Show. De marketing, né? Pessoal, a live está muito morna. Eu gostaria de dar uma apimentada, né? Assim, se vocês toparem, porque Dani tocou em alguns pontos muito bons aí sobre a questão de marketing. E aí hoje saiu um vídeo, né, bem interessante do digníssimo Thiago Reis sobre riscos nos Fiagro, né? E eu acho que é importante para quem, né, acompanha Fiagro, vem aqui nos prestigiar e nos tem como referência nos Fiagro. Acho que é legal a gente falar. A questão não é confrontar o que o Thiago falou, a questão não é debater se está certo, se está errado, né? O ponto que eu achei mais interessante no vídeo dele e eu queria compartilhar com vocês, e novamente, fiquem à vontade se não se sentirem confortáveis a falar, ok? Eu me sinto confortável, se vocês não sentirem, não tem problema nenhum, peço até para vocês no chat falarem também, ok? O Thiago falou um ponto que me chamou a atenção, que é o seguinte, lógico, um vídeo bem bacana falando sobre riscos nos Fiagro, que ele tem se sentido preocupado, porque ele tem visto algumas operações com problemas nos Fiagro, e ele acha que é só o começo, que vai ter mais problema, e a gente, cara, não tem uma live, né, Dani? Não tem uma live que a gente não fala de risco, não tem. Então, se amanhã alguém vier cobrar, vocês divulgaram o Fiagro, aí tá dando problema, mas todas as lives, né, Danilão, a gente fala de risco, você fala nos seus relatórios, né, como analista, eu tenho certeza absoluta que desse mal a gente não sofre. Mas um ponto que ele tocou, que eu achei interessante, é que ele fala assim no vídeo, para o cotista prestar atenção nas casas que têm mais nome, nas casas de mais relevância. E aí me chama a atenção que um dos fundos que está tendo mais problema, né, e isso é notório, é o VGIA11, que é de uma baita casa, que é a Valora, que acabou de comprar a Mogno, né? Que é que casa enorme. Outro fundo que está com problema dentro da carteira, embora pequeno, o XPCA, lá com a Ester.
muito pequeno, mas é um problema. Então, peraí, pô, XP é outra casa gigante. Aí a gente vai para o VCRA, de uma outra casa muito grande, que é a Vectis, cara. Talvez nem todo mundo conheça, mas a Vectis é assim, o fundo, o FII de CRI da Vectis, o VCJR11, ele tem poucos cotistas, mas ele tem mais de 1 bi de PL, tá? Então, que tem o VCRA11 que está com uma operação, pelo menos em problema, talvez duas, ok? Então, o que eu queria, onde eu quero chegar com isso, né? A questão de olhar as casas maiores, e óbvio que no ponto dele ele está colocando a Suno nessa prateleira, não é bobo, né? Mas eu acho que o investidor devia olhar para o outro ponto, olhar para as casas que têm mais know-how no agro, né? Olhar para as casas que realmente conhecem do agro. E aí, pô, eu sempre falo lá do pessoal da Kijane, que tem o KJNT, que nem é listado, tá, pessoal? Um fundo setipado. Se você abrir o home broker, não vai ver. Mas você conversa com o gestor, você vê que o cara conhece demais o agro. Enfim, o ponto que eu queria chegar com vocês e o pessoal do chat, né? Vocês acham que é mais relevante para o investidor olhar o nome da casa que tem o ticker, né? XPCA, BTAG, né? BTG, Valora, Vegia, ou olhar lá se de fato é uma casa, de repente, menor, mas que tem mais referência no agronegócio. O que vocês acham? Eu respondi uma pergunta básica. Eu não sei se essa pergunta veio lá no YouTube depois desse vídeo ou antes. Mas foi no vídeo de emissão mesmo, do NCRA, que o Daniel citou aqui. E a pessoa estava perguntando, será que vale a pena investir nesse fundo ou escolher uns fundos de casa maiores? E aí colocou lá KNCA, Vigia, XPCA, não me recordo todos que ele falou, mas ele botou... Foi isso, KNCA, Rura e eu acho que Vigia, foram esses três no comentário. E, no meu entendimento, isso não é isso que vai fazer se o fundo ter um bom desempenho ou um mau desempenho. Vale lembrar que eu tenho aqui uma empresa, dentro dessa empresa tem várias ramificações. O ramo de imobiliário, o ramo do agronegócio, multimercado, cambial. Cara, são times diferentes, estratégias diferentes, teses diferentes, aptidão a risco diferente. Então, na realidade, é muito mais de verificar, né, de fato, a experiência do time no segmento agro, que não é um segmento óbvio, não é o cara que faz crédito e agora fala, não, vira a chave, vai ali e faz o crédito do agro. É muito diferente. Mas vale destacar que o segmento do agronegócio existe há muito tempo. Tem muita gente que já faz operações com agro há muito tempo. Então, vai muito na linha de entender, primeiro, a experiência anterior do gestor e do time de gestão, e verificar se o gestor, aquele time, está realizando o que ele comunicou anteriormente. Então, por exemplo, nós estamos no início do segmento agro, da indústria, do FIAGRO, não segmento agro, né? Do FIAGRO. Perfeito. Tem alguns fundos que eles têm uma tese de investimento de originação e estruturação e que eles preferem começar mais concentrados e com o passar do tempo ir diversificando. Você na cadeira do cotista, você pode esperar, porque você não tem que ficar desconfortável. Se está concentrado demais, mais do que você acha interessante, você entende a tese, acha ok, acompanha, mas, irmão, a cadeira do cotista, é o que eu falo sempre, a cadeira do cotista tem que ser a mais confortável de todas as cadeiras. O gestor que tem que fazer ali a sua mágica, seu malabarismo para poder convencer o cotista, conseguir justificar as suas taxas. É ele que vai taxa de performance. Ele realmente tem que correr atrás de você, que a cotista precisa estar confortável com a tese. Perfeito. Mas aí alguns preferem começar concentrado e, com o tempo, começar a diluir. E, geralmente, eles comunicam, quando estão concentrados, que vão fazer isso. Um ponto que eu acho que o investidor precisa olhar, que inclusive eu já me decepcionei com alguns, decepcionei no sentido de fiquei acompanhando para ver se ia fazer o que comunicou anteriormente, depois da emissão. E depois da emissão, alguns diversificaram, outros não. Outros estão aí 5 meses já de emissão e não diversificou em nada. Alguns fizeram a emissão e aumentaram a exposição em um ativo que já estava na carteira, e não foi só um.
Então, acho que esse ponto de acompanhamento, eu não sei até quando que isso é dia a dia do investidor comum, né? Porque do meu lado aqui eu acabo perdendo um pouco do termômetro, porque eu faço isso dia a dia, né? Mas eu acho que é muito mais importante esses pontos, de entender quem é o time de gestão, se a promessa que foi feita anteriormente está sendo cumprida, e se você pode acreditar que vai ser cumprida para frente. Atitudes como essa que nós vimos ali, falando do FGA, por exemplo, quando falando de um específico, falando sobre a atitude que foi feita, de arcar com parte da emissão, é um fator interessante. Pô, essa emissão está abaixo do VP, não está abaixo do VP. Vale destacar que é importante ler o prospecto para verificar qual foi a base do valor patrimonial que foi utilizado, porque isso aqui é ativo de crédito, naturalmente, no período todo da emissão, o valor patrimonial ele vai oscilando, porque o crédito ele é um crédito. Tem marcação no mercado, tem juros que caem. Mas, enfim, olhar o comportamento anterior na emissão. Então, acho que todos esses fatos juntos, eles fazem com que você possa ter uma análise muito melhor do que se a casa é grande ou pequena. Além do que, pode ser uma casa grande para fundos imobiliários, mas não era casa grande no agronegócio. Então, por exemplo, eu falo sempre de GAF, né? Eu falo muito de GAF. Mas a Ecoagro já era grande no segmento agro. E aí, ele entra no grande ou não entra no grande? Porque se for olhar para os fundos imobiliários, quem investe no fundo imobiliário mal conhece a Ecoagro. Então, assim, eu acho que é uma métrica muito ruim. Inclusive, qualquer métrica isolada eu acho ruim. Para mim, não tem métrica isolada que faça sentido. Tem que ser sempre um conjunto. Dani? Com certeza, né? Acho que essa última palavra, essa última frase do Danilo, acho que representa muito o meu pensamento de investimento como um todo, né? Assim, qualquer métrica isolada é ruim, assim, né? Assim, concordo com vocês, né? Mas eu, inclusive, vi o vídeo do Thiago, acho que foi um vídeo... tem a chamada lá, né? Aquele negócio meio que clickbait e tal. Mas o vídeo em si eu acho que é bem razoável, né? De você abrir o relatório gerencial realmente, olhar as operações, olhar as empresas por trás. E algo que ele fala que eu concordo você pega ali, não concordo 100% com tudo que ele fala no vídeo, claro, mas você pega aí uma operação muito alta, CDI mais 7. O que está acontecendo para uma pessoa estar pagando CDI mais 7? Ou ainda mais, né? Como a gente já viu em algumas operações. Então, assim, essa pessoa vai ter ali condição, né? Assim, ela vai ter estrutura para pagar isso. Então, realmente, eu acho que é algo a se atentar. Agora, em relação às maiores casas, isso que é interessante, né? Que o B citou o VCRA, e eu concordo, só que tem a Data Agro junto, né? Então, assim, no caso. E a Data Agro eu acho um player relevante, né? Da agroindústria no Brasil. Então, o que eu queria falar com isso? Mesmo sendo um player relevante, com muito conhecimento, o risco ainda existe. Ainda assim, o risco existe, né? E eu acho interessante que os FIAGs eles ganhem mais corpo para diluir mais esse risco. E aí é que realmente, a minha opinião, entra, né? Eu gosto de casas grandes, né? Eu sempre falo isso aqui, mas eu acho que nos FIAGs, não sei se o trabalho de diversificação foi tão interessante quanto poderia ter sido. Né? Alguns conseguem fazer isso de certa forma, como o URA 11, né, da Itaú Asset, mas outros gigantes não fazem uma diversificação tão interessante assim. Então, eu acho que, no final das contas, tanto casas grandes quanto pessoas que conhecem do agro, outro exemplo, né, do AGRX, que eu sempre elogio a nossa live, que os caras sabem pra caramba, assim, né? Inclusive, eu tô para colocar uns cortes lá da live lá, porque realmente tem alguns conhecimentos lá que foram incríveis mesmo, assim, mas os caras chegam e falam, olha, galera, tem muito risco aqui, né? Tipo assim, entre aspas, eu sou o high yield aqui do agro, né? E eu falo com o B sempre, já acho que falei com o Danilo também, tipo assim, a live foi muito legal, tipo assim, os caras sabem mesmo. Então, sempre tem risco. Então, o que eu acho que tem que partir? Tem que partir para diversificação. Eu olharia não apenas grandes casas, pessoas que conhecem do agro, como eu falei do VCRA aqui, né? Mas também a diversificação está dentro daquele fundo e não colocar figurinha repetida dentro do portfólio. Ah, eu quero ter 2, 3 FIAGs na minha carteira, show de bola. Só que você sabe o que está dentro da carteira? Você abriu o relatório gerencial lá? Você olhou? Porque às vezes tem a mesma figurinha repetida ali, você está só aumentando o seu risco, né? É engraçado, mas é paradoxal, mas é verdade. Você está só aumentando o seu risco.
em vez de diluir ele. Então, eu acho que eu iria mais para um lado da diversificação do que isolar casa grande ou conhecimento. Eu gostaria dos dois, mas a diversificação que eu ainda estou procurando nos FIAGROS, né? Eu quero que eles melhorem nisso. E assim, novamente, né, a gente sempre fala de risco. Se você pegar nossa última live lá com o Felipe Souza, da Galápagos, falando do GCRA, ele fala, eu falo para ele diretamente, Felipe, você tem 2 fundos de crédito na mão, GCRA, GCRI. Qual tem mais risco? GCRA. Por quê? Bom, tudo que envolve é o crédito, é um produto novo, é mais difícil de governança, você vai acessar operações que, de repente, tem menos gente observando. Enfim, tem as garantias, tem suas dificuldades, tem todos esses aspectos que, sim, trazem mais risco ao FIAGRO. E ele mesmo fala, no grosso modo, os FIAGRO vieram numa perspectiva mais agressiva. Não vieram FIAGROs high grade, via de regra, e a gente fala disso, assim, toda live, todo post. Então, é realmente esse tema que a gente toca bastante. Mas beleza, obrigado por terem entrado na fogueira junto comigo, né? Falar aqui rapidamente, pessoal, a gente já vai buscar aqui as perguntas de vocês no chat. Aliás, muito obrigado a todos.